Então fala você, conectado para mais um vídeo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco, peço para que você não pule sequer uma parte do vídeo, pois temos assuntos muito importantes sobre o nosso gigante da colina. Antes, eu peço a sua inscrição, tem um botão escrito inscreva-se aqui embaixo, é de graça, não paga nada, muita gente na dúvida, pô Eduardo, como é que eu faço para me inscrever e tal? Gente, é de graça. Clicou uma vez no botão, está escrito ponto. Aproveite e deixe seu like também, que ajuda demais no crescimento do canal. É muito importante. E acione o sino das notificações. Bom, vocês sabem que o canal Vasco Connection agora é parceiro da 1xBet, a maior casa de apostas esportivas do mundo. E tem cupom promocional aqui no canal Vasco Connection sim. Ó, fixado aqui no primeiro comentário do vídeo aqui, o cupom aqui do canal Vasco Connection. Clica nele, se inscreve na 1xBet, no seu primeiro depósito o valor dobra, né? Depositou 50, vira 100, 100 vira 200, 200, 400, por aí vai embora. Tem dicas de jogos para vocês aqui ainda hoje, hein? Para quem que... Ó, acompanhei o jogo agora, dá tempo ainda, dá. Ó, Ceará contra o Fortaleza, jogão clássico. Grêmio contra o Caxias, decisão do Campeonato Gaúcho. PSG contra o Nice. Eu vou fazer uma fezinha, porque, pô, contra o Flamengo lá, me dei bem. Espero que agora dê sorte de novo. Então, vamos fazer uma fezinha que vale a pena e vale demais, tá certo? Mas utiliza aqui o cupom do canal, que você vai estar ajudando aqui o canal Vasco Connection também. Bom, gente, ter muitos assuntos aqui, realmente. Crise no Atlético Mineiro, reviravolta, né, questão dos reforços do Vasco. Barbieri faz mistério na escalação, no jogo treino ou amistoso, como vocês preferem, de hoje, na vitória de 3-0 para cima do Resende. E eu vou começar com esse assunto, tá? Deixa eu só abrir a matéria aqui para falar com vocês. Bom, todo treinador, é claro, isso é óbvio, tem a sua metodologia de trabalho. E nós temos que respeitar. Eu acho que o Maurício Barbieri, ele faz um excelente trabalho no Vasco. Ele deu aquela derrapada quando ele barrou o Rodrigo e o Barros para escalar o Andrei Santos ali no meio campo e tal. Eu acho que ele deu uma derrapada ali no momento decisivo do campeonato, tá certo? Não que o Andrei Santos não merecesse a vaga num futuro mais à frente, sei lá, um pouco mais à frente, mas a grande questão é que ele estava num momento bom, ele encontrou a maneira do time jogar, com o jogador de marcação ali, do Rodrigo, o Barros, saindo muito bem, enfim, águas passadas, tá certo? Ele teve que se reinventar, o time caiu de produção, infelizmente fomos eliminados, isso na Copa do Brasil, isso não é novidade para ninguém, né? Realmente ficamos muito, muito tristes, muito chateados, inclusive a 777 fez cobranças duras com isso. A gente sabe que uma empresa ela não tem essa ondinha de ficar passando paninho, não. Se o funcionário não estiver dando resultado, ela troca. Ela é uma empresa e ela quer resultado. Ela não quer a eliminação do Vasco, ela quer um Vasco forte e podem ter certeza disso. Então, assim, dito isto, voltando aqui no amistoso, o Vasco enfrentou a equipe do Resende, venceu por 3-0. Deixa eu confirmar aqui para vocês de quem foram os gols. Alex Teixeira, Pedro Raul e Gabriel Peck. O mistério que o Maurício Barbieri foi o seguinte, ele não divulgou para ninguém a escalação do time do Vasco hoje. Na minha opinião, de certa forma, tá certo. Lembra do X9 que eu falei aqui? Então ele tá certo. Não tem que ficar vazando tudo mesmo não, gente. Eu sei que você, como é o vascaíno, né, nós amamos o Vasco, então tô curioso, quero saber a escalação, como é que o Vasco jogou e tal. Mas tem hora que tem que fechar a casinha, tem que trabalhar em segredo mesmo. Tá errado não. São muitas informações vazando dentro do Vasco o tempo inteiro. Em algum momento isso tinha que acabar, gente. Vocês estão entendendo o meu campo de visão? Se você concorda comigo, sobe o like aí e se inscreve aqui embaixo. Porque, assim, é muito fácil, sabe? A gente bater. Eu quero ver apoiar e mudar a história, pô. Sabe? Eu acho que é muito complicado toda essa situação. Eu discordo de algumas questões, sabe? Eu sou vascaíno, pô, se tiver, tá trabalhando certo. Vou elogiar, vou deixar meu like, vou deixar meu apoio. Se estiver trabalhando errado, eu vou criticar, eu vou cobrar, normal, sabe? E sem essa de ficar... Por que tem que ter um lado só? Por que tem que ser só o lado da crítica? Pô, sabe por que eu falo isso aqui? Só cortando o assunto aqui das informações. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui?
Porque criticar o tempo todo é coisa de gente pessimista. É gente que não tem perspectiva nem da própria vida. Pô, não tem uma visão de crescimento nem da própria vida. Então essa pessoa ela é pessimista ao extremo. E eu já disse isso aqui diversas vezes. O pessimista não anda do meu lado. Eu acredito e acredito demais. E eu tenho certeza que o Vasco vai fazer um excelente campeonato brasileiro. Analisando todos os clubes que estão jogando aí, disputando. Pô, o Grêmio está disputando a final contra o Caxias, pô. O Palmeiras em São Paulo está disputando a final contra o poderoso Água Santa. Então não vem contar só essa história, esse trelelê aqui, de que o Vasco foi eliminado do Campeonato Carioca. O Vasco foi garfado, não foi pênalti. E isso é um assunto para, enfim, lá atrás contra o Flamengo, na semifinal, quando o Vasco era muito superior à equipe do Flamengo. Então vamos criticar, vamos cobrar sim, mas vamos sempre pensar, né? Bom, crise no Atlético Mineiro. Essa situação envolvendo aí declaração do Eduardo Cudê, que é o técnico deles lá e tal. O Vasco não tem nada a ver com isso. Eles jogam pela Libertadores na terça-feira, na semana do jogo contra o Vasco, ou seja, eles devem poupar jogadores contra o Vasco. Por quê? Porque na semana seguinte eles vão jogar novamente pela Libertadores. A pressão no Atlético Mineiro é muito grande por resultados. E vou contar uma coisa para você. Isso pouco me importa, porque o time do Atlético é muito forte. Então o Vasco tem que ficar ligado, preparação total, segredo total para essa estreia de Campeonato Brasileiro, que os mesmos 3 pontos do início do campeonato são os mesmos do meio da tabela, são os mesmos no final, então são muito importantes. O Vasco tem que fazer uma boa largada nesse campeonato carioca, o Campeonato Brasileiro, tá certo? São jogos difíceis, jogos complicados contra Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense e Bahia. Esses são só os primeiros 4 jogos do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Ou seja, essa questão envolvendo aí crise no Atlético Mineiro, isso aí não quer dizer nada para mim. Estou vendo algumas pessoas achando que isso é bom para o Vasco. Não é bom, não. O Atlético Mineiro é forte, tem que entrar ligado contra os caras. Tá certo? Deixa eu falar sobre reforço aqui. Gente, vocês sabem que quando eu venho trazer essas informações chegam o tempo inteiro, chegam para mim. Eduardo, mais uma informação. Aí, Eduardo, se liga aí. O que você acha? Pá. Gente, é um caminhão de jogadores sendo oferecidos para o Vasco. É claro que a gente vai analisar sempre um por um. Eu vou trazer para vocês aqui. Né? Existem muitas reviravoltas no futebol, né? Porque está na capa do vídeo. Aí tem gente aqui que acha que eu tenho que falar reviravolta no então não vou falar toda vez que eu gravar aqui, vou dizer, reviravolta na questão dos reforços, reviravolta na questão Maracanã. Então vou falar, porque umas paradas que realmente eu não entendo. É gente cri-cri mesmo, né? Não, tipo assim, não presta atenção no conteúdo dentro do vídeo, não fala, assim, não comenta dentro do vídeo. Você vê que a pessoa não prestou atenção para fazer um comentário construtivo, concordando ou discordando comigo, zero problema. Então você vê ali no comentário da pessoa, essa pessoa nem assistiu o vídeo, tá só falando aí por falar e tal, ou ofendendo, que é o normal, né? Infelizmente é assim o Brasil, infelizmente é assim, enfim, é assim que funciona, né? É uma parada de doido. Mas enfim, vamos lá, o Vasco está no mercado, sim. O Vasco deve anunciar pelo menos 2 reforços antes do início do Campeonato Brasileiro. E o jogador Matheus Gonçalves, do América Mineiro, de 28 anos, atacante, interessa ao Vasco, ou foi oferecido ao Vasco. Olha, eu confesso para você que eu vi bons lances do atacante. Realmente um jogador mais, assim, 28 anos, é o jogador mais experimentado. Eu gosto desse tipo de aposta. Mas eu vou continuar fazendo coro aqui que o Vasco precisa de um jogador acima da média. O Vasco precisa daquele cara que chega assim, tô parando no aeroporto, sou eu, cheguei, me dá a camisa que eu vou entrar em campo e vou resolver a parada. Essa é que é a grande realidade. Nós temos uma espinha dorsal. O que falta pro Vasco é esse jogador, para dizer assim, eu sou o cara. Assim como o Nenê chegou lá em 2015, sabe? Mas o time era fraco. Nesse momento não, o Vasco tem um bom time, mas falta essa cereja, falta esse jogador referência, entendeu? Se ele vem no meio do ano, que agora deve vir no meio do ano por conta da janela da Europa, mas assim, essa é que é a grande realidade. Então, Matheus Gonçalves é um bom jogador? Vale a pena a investida? Vale, desde que venha um custo baixo, né, gente? Isso que Eduardo, essa é a minha opinião sobre o atleta, sobre o atacante, né? O Vasco precisa de jogadores de meio campo e precisa de jogador robusto, jogador grande, jogador que chega para jogar,
tá certo? Esse é meu ponto de vista. Outra situação aqui agora para finalizar o vídeo. Bom, eu vi uma matéria... Gente, sinceramente, tem hora que eu passo mal, tem hora que a alma sai do corpo e depois ela volta, lendo algumas matérias e comentários. Li o seguinte comentário, aqui no canal. Vocês acham que a 777, eles vão continuar investindo no CT Moacir Barbosa, com tantas operações policiais? O Vasco vai conseguir treinar? Bom, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. No Rio de Janeiro, eu quero que vocês me contem, me falem para mim, qual lugar no Rio de Janeiro que nós temos paz, que não tem violência? Até no Brasil. Vamos, né? Tipo, ó, em paz, é tranquilão. Então vamos parar com essa história, porque não é legal. O comentário não pegou legal. Segundo ponto, o Rio de Janeiro é cercado de comunidades e tal, sabemos disso. Né? Então, não gostei dessa colocação, isso não está influenciando em nada. O Vasco está reformando o CT, tá? A 777, o que ela prometeu, ela está cumprindo. Vai reformar São Januário vai ampliar, sim. E assim, são comentários totalmente idiotas, pronto, para ser bem reto. Comentário idiota, não é nem comentário, tipo assim, é só para bater ali, fingir que falou alguma coisa, mas assim, realmente preconceito. Isso é preconceito, hein? Isso é comentário preconceituoso, tá certo? Então, assim, o Vasco tem o seu CT, eu frequento o CT do Vasco, não tem nada demais, o CT é muito bom, o Vasco está fazendo investimentos milionários para melhorias do CT. O CT é muito bom, já é muito bonito, tá? Mas tem algumas questões para melhorar, mas isso já está melhorando, né? Tudo em volta ali do CT, a questão da pavimentação, tudo aquilo sendo muito bem feito. Então, não vem contar história aqui não, porque comigo não, porque eu frequento o clube. Eu sei o que eu estou vendo. Se eu estivesse vendo alguma coisa de errado, como foi lá no passado, eu falaria assim como eu falei no passado. Tá certo? Aqui o trabalho é com a verdade. Aqui o trabalho é com a honestidade, com as pessoas que consomem o canal, que gostam do canal, que confiam no canal. Tá certo? Então não vem com esse mais aqui não, que não vai rolar. Tá certo, galera? Então é isso. Eu volto a qualquer momento aqui no canal. Para quem não entende os cortes aqui do canal, independente do horário, assim como outros canais, eu faço os cortes aqui do canal também, geralmente na parte da noite, né? Ou durante o dia também. Então, assim, você leu no título, primeiro o que eu estou falando, né? Mencionando, reforços e tudo mais, logo do lado, cortes do canal Vasco Connect. Ponto. Entendeu? Então, assim, eu sempre vou estar fazendo isso junto com vocês aqui, porque eu acho importante, principalmente para os que não assistiram o vídeo ainda, ou não tiveram o tempo de assistir durante o dia. Aí a galera assiste na parte da noite, geralmente nos cortes que eu faço aqui no canal. Tá certo, gente? Do mais é isso. Continua aqui, excelente feriado, vamos com tudo, porque isso aqui é muito Vasco da Gama. Beija a cruz aí também. Beija a nossa cruz de Malta. É muito Vasco da Gama. Nós temos história, nós não somos derivados, tá certo? Se inscreve aqui embaixo, solta o like e saudações vascaínas.